Jesus sarando, salvando, curando, batizando, renovando, e os irmãos brigando por causa de comida, meu Deus do céu. Os crentes brigam por qualquer coisa. E aí, chegou na liderança. Chegaram para discutir com a liderança. As irmãs estão sendo esquecidas. Não estão dando comida direito. Está tendo grupinho na igreja. Está tendo aí uns irmãos que estão se sentindo melhor que os outros. Aí o pastor, a liderança, olhou para quem veio reclamando e disse assim: volta lá e vocês escolhem homens. 7 homens de boa reputação, cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo. Para pregar? Não. Para cantar? Não. Para cumprir a agenda? Não. Para ser pastor presidente? Não. Para ser líder? Não. Para quê? Para dar comida para quem tem fome. Quais características? Caráter, boa reputação, sabedoria, preparo intelectual e cheio do Espírito Santo. Mais uma ideia quebrada. Porque pra gente, ser cheio do Espírito Santo é para ser pregador. Ser cheio do Espírito Santo é para cumprir a agenda. Ser cheio do Espírito Santo é para ser pastor. Aí você chega em Atos 6 e o Espírito Santo diz: falsa ideia, eu também te encho para colocar comida na boca de quem não tem. Eu também te encho para você servir como diácono. Eu também te encho para você servir o próximo. O que você está fazendo? Eu estou jejuando para eu ser cheio de Deus. Aí o cabra é cheio de Deus e não cuida mais de ninguém, não ajuda mais de ninguém, não serve mais de ninguém. Tão importante quanto tirar o pão da boca para jejuar é colocar o pão na boca de quem tem fome. O Espírito Santo vai quebrando conceitos. O Espírito Santo vai quebrando protocolo. Você chega em Atos capítulo de número 8. Qual era o protocolo que o judeu tinha? Qual era a ideia que eles tinham? Eu estou falando de ideia. Ideia não é doutrina. Tudo isso que está sendo quebrado são ideias. E eu não estou na ideologia de gênero. Daqui a pouco eu chego. Entenda que no capítulo 8, os judeus ainda diziam: judeus e samaritanos não se comunicam. Os judeus tinham a ideia de que eles eram superiores aos samaritanos. Mas o Espírito Santo veio, capacita Filipe. Filipe vai lá e prega a ideia de que judeu e samaritano, e quebra a ideia de que judeu e samaritano não se comunicam. Filipe prega para eles. Quando você chega no capítulo 8, versículo de número 14 a seguir: quem vai em Samaria orar para que os irmãos recebessem o Espírito Santo? Diga comigo, Pedro e João. Quando você lê os evangelhos, principalmente Lucas, você vê que Jesus disse assim: ó, vão lá em Samaria e achem hospedagem para mim. Eles foram. Chegando lá, os samaritanos disseram: não vamos hospedar vocês. Aí voltaram para Jesus e disseram: Senhor, os samaritanos disseram que não vão hospedar a gente. Agora. Pedro estava entre eles e João também. O Senhor não quer que a gente ore para Deus mandar fogo do céu e matar os samaritanos tudinho, não. Os mesmos que queriam matar os samaritanos porque tinham a ideia de que eram inimigos, esses, no capítulo 8, a partir do versículo 14, foram lá em Samaria, estenderam as mãos e disseram: Jesus, enche os samaritanos com seu espírito. Esses que antes queriam a destruição, agora são instrumentos para que eles fossem cheios do Espírito Santo. Aí eu encerro as ideias em Atos, porque se eu for continuar hoje vai até meia-noite. No capítulo de número 9, o Senhor aparece a quem? A Saulo. E já mude essa ideia que Deus mudou de Saulo para Paulo, é a mesma pessoa. O Senhor aparece a quem? A Saulo. Ele cai, ele fica cego. Jesus veio a ele e o chamou. Pedro disse no capítulo 1, ideia de Pedro. Pedro achei no capítulo 2, mas Pedro disse no capítulo 1. Ele disse no capítulo 1 que para ser apóstolo tinha que ter visto Jesus subir. Mas para chamar Paulo, Paulo não viu Jesus subir, mas Paulo viu Jesus descer. E depois Paulo é levado ao terceiro céu. E os discípulos diziam: para ser apóstolo tem que ter começado a seguir Jesus desde o batismo de João até nós, 3 anos com Jesus. Aí você chega em Paulo, quem está me ouvindo diz amém. Quando você chega em Paulo, Atos capítulo 9, 3 dias. Quantos dias? Os discípulos andaram quantos anos com Jesus? 3? Me ajuda, 3? E Paulo tem quantos dias de crente? Então os discípulos anos, Paulo dias. Deus quebrando ideias em Atos, porque eles diziam no mínimo 3 anos com Jesus, e Paulo 3 dias com Jesus. Os discípulos que andaram entre 3 a 3 anos e meio com Jesus demoraram 3 a 3 anos e meio para aprender a orar. Jesus estava orando, eles dormiam. Para aprender a jejuar, nunca jejuaram. Para serem cheios do Espírito, 3 anos. Quando você chega em Atos 9, em 3 dias, Paulo ora, jejua e é cheio do Espírito Santo. Você entendeu que o Espírito Santo dá poder para quebrar ideias, sim ou não? Então vamos falar agora, vamos quebrar essa ideologia de gênero
que é um conjunto de ideias para destruir nossos adolescentes, para destruir as nossas crianças. Gênero é como eu me sinto sexualmente e socialmente. É a ideia deles, não é o que sou. Todos vocês que estão me ouvindo aqui sabem que sexo define. Qual o seu sexo? Masculino. Qual o seu sexo? Feminino. Pronto, definiu. Sexo MF. Mas a ideologia de gênero não vai perguntar seu sexo, vai perguntar o seu gênero. Isso é uma ideia satânica. Para eles, o sexo se refere à minha condição biológica, como eu nasci. O gênero, minha percepção psicológica. O gênero é uma autopercepção. E do jeito que eu me vejo, me escuta. Do jeito que eu me vejo, eu vou me comportar, independente do modo que eu nasci. A ideologia quer quebrar isso. Se o menino nasce com órgão de menino, ele tem que usar calça, tênis, cueca e cabelo de macho. Se nasceu fêmea, sapatinho bonitinho, calcinha, vestidinho e lacinho. Sim ou não? Sim. Mas a ideologia de gênero diz: não, a criança escolhe. Países de primeiro mundo rejeitam a ideologia de gênero, porque perceberam a natureza destruidora delas. Vou citar um país, quem está me ouvindo? Vou citar um país, Hungria. Eliminou todo tipo de estudo sobre gênero das universidades do seu país. A revista France Press, entrevistando o primeiro-ministro Viktor Orbán: por que o senhor aprova isso? A resposta dele foi: não há por que estudar gênero nas universidades, porque gênero é apenas uma ideia, não é ciência. O projeto da ideologia de gênero é normalizar o anormal, gerar uma pressão social para reconhecer a multiplicidade de gênero. A Bíblia diz, nós cremos e é comprovado na ciência, só há 2 sexos, macho, fêmea. Mas escute o que eu vou lhe dizer: Nova York, 31 tipos de gêneros. Reino Unido, para abrir uma conta no Facebook, 70 tipos de gênero. O que é que você é? Menino, menina ou menino, menino? O que é que você é? Menina, menino ou menino trans? E aí vai, meu irmão, é uma baboseira. Olha o que Maria Laura postou. Repete o nome dela. Isso aí, tem que saber o nome do inimigo. Olha o que é que ela postou: mulher fazer sexo com animais é o menosprezo ao poder sexual dos homens contra ela. É um ato de resistência feminina, é a desconstrução da doutrina cristã. É mais do que prazer para nós, mulheres. É nossa luta política. Ela quer ser sábia, mas não passa de uma bestalhada. Historicamente, sempre existiu o conceito de que, agora escuta essa: a minha condição biológica determina a minha condição psicológica e meu comportamento social. Eu disse que essa pregação era complexa. Se você não prestar atenção e não valorizar o avivamento mental, vai sair daqui dizendo: eu pulei, senti, chorei. E a palavra foi mistério. Tu para de graça, pelo amor de Deus. Diga comigo: é normal. Para de graça, é normal. Minha condição biológica, ou seja, como eu nasci, ter primazia sobre minha condição psicológica. Diga: minha condição biológica está sobre e determina meu comportamento. Olha a voz das irmãs. Dá glória a Deus só as irmãs. Dá glória a Deus só os varões. Aí, ó, grave. Voz de homem é grave. Homem não chama as irmãs de miga. Não corta esses negócios para colocar no YouTube. Eu vou preso, tu vai comigo. Deixa a mensagem completa. Eu já apanhei demais nesse YouTube aí. Ó, um livro sobre comportamento.
Faz favor, cantor. Fica embaixo que tu é grande. Um livro comportamental. Conheça as pessoas pelo comportamento. Se um menino, um rapaz, costumeiramente chama você assim, ó, com o dedinho tocando no ombro, ele está querendo outra coisa. Senta lá. Para de chamar menina com o dedinho no ombro. E para de chamar menina de miga. Vaza. Varoa. Manto. Manta. Ok, então vocês disseram comigo o que a ciência diz. Minha condição biológica determina minha condição psicológica e sociológica. Mas a ideologia de gênero vem... Olha que coisa. A ideologia de gênero vem e diz, não. Minha percepção psicológica determina meu comportamento. Eles dizem que ensinar a criança conforme o sexo é opressão. Eu estou falando isso aqui, e quando a professora começar a falar, na hora de perguntas e respostas, ou mesmo se não tiver, tu levanta o dedinho. E se não tiver coragem, chama ela no canto depois e dizer, professora, bora no canto aqui conversar um negócio. O que a senhora me falou são ideias, e o que eu vou te provar é ciência. Escute o que eu vou lhe dizer aqui. Eu repito, gênero é como eu me sinto. E por que saiu dos países de primeiro mundo? E por que a gente não pode aceitar? Por causa da miséria que causa. Exemplo 1. Olha o que é a ideologia de gênero. Exemplo 1. Uma mulher vai no consultório pensando em suicídio porque se sente amputada, mas está presa em um corpo normal. Ela está no corpo normal e diz, eu não sinto essa mão. Para mim ela não... Está sacudindo a mão. Mas eu não sinto ela. Eu me sinto sem ela. Não serve para mim, doutor. Eu quero me matar. Aí o doutor diz, não, você tem transtorno mental de integridade corporal, tá bom? Algumas sessões você fica perfeita. Obrigado, doutor. Essa mesma mulher, por acaso, vai ao doutor e diz assim, eu me vejo homem, mas eu estou presa no corpo de uma mulher. Tira meus seios, para eu me sentir reto e me sentir homem. Se ela disser que sente qualquer outro problema, não sendo real, transtorno de integridade corporal. Mas se ela disser que se sente homem, ou se o homem disser que se sente mulher, o doutor não pode fazer com que ela participe de terapias. Senão ele vai ser preso. Ele não pode falar nada. Ele vai olhar para ela e dizer, você é simplesmente uma pessoa transgênero. Ambos são problemas psíquicos. Mas uma coisa, ela pode ser tratada, enquanto não se tratar da sua vida sexual. Mas se ela tiver algum transtorno sexual, ele não pode fazê-la pensar o normal. Ele tem que apoiá-la, ele tem que incentivá-la. Exemplo 2, um holandês, Hartelbert, entrou na justiça para mudar a identidade. Como? Ele tinha 69 anos de idade, mas ele disse que se sentia com 49. Ele se sentia 20 anos mais velho. E por que ele quer alterar a identidade? Porque ele estava com dificuldade de achar emprego e de achar mulher. Aí disseram a ele, não! Ele entrou com recurso. Olha o recurso desse camarada. Então vocês podem mudar uma condição biológica relacionada ao sexo, mas não pode mudar uma condição biológica relacionada ao tempo. É o jeito que eu me sinto. Eu tenho que me comportar. E a lei tem que me amparar. A ideologia de gênero vai sair do sexo e vai para muitas áreas, se essa porcaria for aprovada e aceita pela igreja. Exemplo 3, negativo, aumento de crianças e adolescentes com disforia de gênero. O que é disforia de gênero, pastor? É a palavra mais bonita, né? O menino é menino. Aí de tanta influência da rede esgoto de televisão, de tanta influência do PT, de tanta influência